Trazendo mais um quadrinho aqui para o nosso canal, né? Agora, apesar de tudo, de Jordi Lafebre. Essa edição aqui que saiu pela QS. QS é a mesma editora que lançou, que publicou aí o Mestre das Armas, né? Então é no mesmo formato praticamente, capa dura. O Jordi Lafebre é um desenhista que eu conheci ele em Verões Felizes. Ele desenhou Verões Felizes ali, escrito pelo Zidro, né? E eu curti muito. Depois eu já tinha lido Apesar de Tudo, né? E depois de ler Apesar de Tudo eu li o último quadrinho dele que saiu, que é Eu Sou o Seu Silêncio, que também é muito bom. E essa capa aqui, que é uma das melhores capas que eu já vi. Porque assim, você tá vendo aqui o casal protagonista, e você vê que eles estão meio ondulando aqui, né? É que na verdade a capa tá de cabeça para baixo. Se você virar aqui, você percebe que o real é eles aqui em cima andando, ó, provavelmente em cima de uma ponte, que é quase um personagem aí da história, né? E aqui é a sombra, quer dizer, é o reflexo deles na água, né? Na poça de água. Legal pra caramba, né? Uma bela de uma sacada. E assim, e os dois guarda-chuvas, eles ainda formam um coração. Porque é uma história romântica, né? Uma história leve, uma história divertida. E é uma história, assim, diferente também. Assim, do jeito que a narrativa é contada. Por quê? Porque ele é contado de trás pra frente. Isso que é curioso. Ele começa no capítulo 20. Tá vendo? Capítulo 20. E aí ele vai até o capítulo 1, lá no final. Então, a primeira história, o primeiro capítulo começa eles velhinhos, ó. Velhinhos não, né? Eles devem ter entre 60 e 70 anos, ó. Que é o casal aqui de protagonista, que eles estão até mais novos, ó. Eles se encontram e tal. E lembra da ponte? Ó? Eles cruzam aqui a ponte que eu falei. Tá chovendo. E você... ele vai colocando algumas coisas aqui na história que você tem que ler duas vezes para você não entender a história. Você vai entender da primeira vez. Mas existem vários detalhes, como por exemplo essa chuva, como uma ponte, que só depois de uma segunda vista que você vai entender. Então, assim, você tem esses dois personagens, que é o Zeno. Esse é o Zeno, ele é um velho charmoso, né? Foi um rapaz muito bonito, galanteador. Você tem aqui a Ana, né? A Ana, que também é uma personagem bonita. Ela foi uma garota muito bonita, uma mulher bonita. E em algum momento da história, lá do começo da história, eles se conhecem. Só que eles não ficam juntos, porque os dois, eles são muito diferentes. Enquanto a Ana é uma pessoa pé no chão, ela fincou suas raízes ali na cidade onde ela nasceu, o Zeno, ele é um aventureiro. Então eles se conheceram, eles ficaram juntos e depois eles se separaram por causa disso. E aí a história, que é o mais legal, que é a história como ela vai contando do final pro começo. Então, tipo, eles conversam algumas coisas aqui que é referente ao capítulo 19, né? Por exemplo, ela fala que fez biscoitos. Ele pergunta da filha dela e ela fala que a filha que acho que cortou o cabelo, se eu não me engano, né? Então aí no próximo capítulo você vê que tem a tesourinha aqui, ó. O primeiro é um guarda-chuva. Na verdade, dois guarda-chuvas. Aí já passa ela conversando com a filha. Então, como que eu posso dizer? Ele é um livreiro, né? Ele tá para vender a livraria dele, para se aposentar, né?
as garotas, né, senhoras, assim, as senhoras, elas se jogam em cima dele, né? Ele sempre foi um cara bonitão e ficou um velho charmoso. Então, e aí, tipo, ele vai contando algumas coisas que lá no passado, né, conforme você vai lendo, você vai pegando essas conexões. Uma coisa também muito interessante, olha que legal aqui, ó, ele novamente a ponte, ele subiu na ponte para se livrar de umas borboletas, que as borboletas fizeram parte ali do doutorado dele. Ó, capítulo 18. O que aconteceu? Depois que eles se conheceram, ele foi viajar pelo mundo, foi escrever o doutorado dele, ele passou 40 anos escrevendo o doutorado, e ela casou, teve filha. É nesse momento da história que ela já tem uma neta, uma netinha. Só que interessante é que eles nunca deixaram de se gostar. Ela sempre foi apaixonada por ele e vice-versa, mesmo ela tendo se casado e mesmo ele tendo vários outros relacionamentos. E uma coisa interessante também é que a tese dele de doutorado, a borboleta aqui, que tem a ver com aquelas borboletas que eu mostrei, olha aqui, ó, esse negócio aqui também são as borboletas que estão aqui dentro. Então, a tese dele tem a ver com a possibilidade do tempo voltar. Então ele usa várias frasezinhas aqui, quer dizer, durante a história, né? E uma delas tem a ver com o tempo, que tanto tem a ver com o assunto que eles estão conversando no momento, que nem está conversando aqui com esse garotinho, como tem a ver com a vida dele e com a vida da Ana. Tá vendo ele aqui falando, mostrando aqui um momento do passado aqui, né? Ele tá com o garoto no vagão, e aí ele comenta da apresentação dele, que é a respeito da possibilidade do tempo voltar, né? Por isso que a história é contada de trás para frente, porque o tempo está voltando. E aí, em algum momento aqui no último capítulo, na verdade no último quadro aqui da história, ele fala, né? Nada leva mais tempo do que retornarmos às nossas origens, né? Porque ele tá contando isso pro garoto, mas ao mesmo tempo tem a ver com a vida dele e com a vida da Ana, dele retornar ali pra vida dela, pra ele retomar da onde parou o relacionamento que ele tem com a mulher. E aqui a gente já tem a história, volta mais um pouco no tempo. Você vê aqui ela já é uma senhora, né, mas ela é prefeita ali da cidade. E na verdade, nesse ponto da história, ela vai entregar a prefeitura para o próximo prefeito, né? E aí, só lendo mesmo, mas tem várias situações aqui. Por exemplo, ela tem um apego com o sofá. E você só vai entender isso lá mais pra frente. Ela tem um lance com o telefone também, e você só vai entender lá pela frente. Ó, ele aqui no barco, ó. Então, assim, eles tiveram vários encontros e desencontros, e eles continuaram se comunicando por cartas, né? Ele escreveu uma carta para ela. Então ela viu ele poucas vezes na vida, mas eles sempre se correspondiam por carta ou por telefone. Então, assim, eles passaram a vida praticamente a vida inteira conversando, mas ele nas aventuras dele e ela nas obrigações dela, né? Ó, ela mais nova aqui, ó, como prefeito. Então, e assim, a ponte é porque é ela que construiu a ponte. Só que para construir a ponte aconteceu várias coisas. Tem um dedinho dele meio que no meio desse lance da construção da ponte, né? E tem um momento que ela tá lá na frente, que ela não quer que destrua o pier, que tem um pier lá que eles precisam destruir o pier, porque o pier
estava atrapalhando na construção da ponte. Só que ela não quer de jeito nenhum, e você também vai descobrir lá no final. Então, é assim, é uma história leve, é romântico, é muito bom de ler. Tipo, é uma das melhores histórias que eu já li. Ele foi muito feliz na hora que ele teve essa ideia de escrever essa história do final pro começo. E você vai se emocionando junto com os personagens, né? Você vai passando o período que ela estava grávida. Bem, acontece muita coisa. Muita coisa. O pai em um certo momento, o pai dele morre, né? E tudo isso de trás pra frente. E assim, por último, no último capítulo, no capítulo 1, é mais interessante ainda. Eu não vou mostrar aqui, mas eu vou explicar como que é. No último capítulo, ele vai contando a história, assim, de trás pra frente também. Até chegar lá no primeiro quadrinho, que ele faz uma conexão, os 2 primeiros quadros faz uma conexão com os 2 últimos quadros do capítulo 1. É muito legal. Esse daqui vale a pena ter. Esse vale. E hoje você consegue encontrar, acho que barato aí nas promoções que tem, porque já faz um tempo que saiu, né? Aí repetindo, né? Eu acho que eu falei, se eu não falei, é da QS Editora, a mesma que fez o Mestre das Armas. Georges Lafebvre é o autor, ele é, se eu não me engano, ele é francês, né? É uma historinha europeia. E é uma das melhores que eu já li. Pelo menos eu gostei, né? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, aquelas coisas todas, né? Então, até o próximo vídeo. Tchauzinho.